eu peço, se você quiser acompanhar esse estudo com um caderno, uma caneta, né, fazendo anotações, eu vou continuar o estudo que eu comecei sábado, mas só que faltou luz, né? A gente tem que fazer a introdução, desenvolvimento e uma conclusão, como uma redação. Então, como eu introduzi, eu cheguei na introdução, mas nem acabei na introdução e faltou luz. Então, vamos continuar. Eu estava falando a respeito do livro de Salmo 119, 105, amém? Salmo 119, 105, aqui na nossa bússola, né? A bússola do crente. E eu estava explicando que esse salmo, ele é composto de 4 autores, né? Davi, que é o mais conhecido, né? Salomão também. Agora tem o Asaf, que ele é pouco falado. Tem também Moisés. Agora, o salmista que escreveu esse Salmo 119, 105 é um salmista desconhecido, onde ele está falando assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Amém? Aleluia. Veja bem, ele fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Um momentinho aqui. Desligar esse celular. Veja bem, esse salmista desconhecido, ele está citando a palavra, ele está fazendo uma analogia, ou seja, ele está comparando a palavra como uma lâmpada, como uma luz, né? Ele era conhecedor da luz da lâmpada, logicamente, ele sabia a claridade, ou como ele quis falar aqui, que a palavra, ela vai clarear os nossos caminhos, né? Ela vai clarear. Veja bem, antes de eu falar da introdução aqui, eu tenho que deixar um capítulo, se quiser anotar aí. Se você for lá em 1 Pedro 3,18, fala que eu tenho que crescer na graça e no conhecimento. Eu preciso conhecer a palavra. Veja bem, bora imaginar que a gente está andando por um caminho que não é iluminado à noite, que não tem luz. E a tendência é o que a gente tropeçar, a gente cair no buraco, a gente se machucar. É a mesma coisa na vida, na nossa vida secular, né? A gente tem que caminhar conforme a palavra. Porque o próprio Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, mais sábio até do que Paulo, ele fala lá em Provérbios 14:12. Ele fala que há caminhos que parecem perfeitos aos olhos do homem, mas são caminhos de morte. Pode ser a morte física ou espiritual, né? A gente tem que estar alicerçado. Falando de alicerçado, eu vou falar sobre a origem da palavra, né? Se você abrir sua Bíblia, né, lá em 2 Timóteo 3,16, fala que toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Ou seja, não foi qualquer um que escreveu, não foi homens naturais que escreveram, foram homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, quer dizer, foi o próprio Espírito Santo que escreveu a palavra. A palavra é Ele. A palavra também é Deus. Deus é a própria palavra. Se a gente está lendo a palavra, a gente está falando com Deus pessoalmente, porque Deus é a palavra dele. E detalhe, como fala na Bíblia, né, que Deus vela pela sua palavra. Se nós vamos anotar isso, se nós formos em Número, né, 21:19, está escrito que Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Ele não se arrepende do que ele fala, nem do que ele faz. Mas nós nos arrependemos daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala, né? Tanto que lá em Tiago 1:22 fala que o homem esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Para quê? Para não falar besteira, para não se arrepender. A palavra, ela não é tardia, nem tarja, como você quiser interpretar. Lá em Isaías 55:11 está escrito: a palavra não volta vazia, porque tudo é a palavra. Veja bem, vamos botar aqui como lâmpada e luz. A palavra como lâmpada e luz. Lá no capítulo de Isaías 45, verso 2,
fala que Deus endireita, eu vou até ti, vou endireitar os teus caminhos tortuosos. Como é que ele pode endireitar o nosso caminho tortuoso? Através da palavra, que ela é lâmpada e ela é luz para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Eu falei que a gente pode tropeçar se a gente caminhar à noite num lugar escuro. Imagina tu caminhando no mundo sem a palavra. Tu está caminhando num lugar escuro, num lugar de trevas, no mundo, porque o mundo já é só trevas. A palavra fala lá em 1 Pedro 5,19, 1 João, aliás, 5,19, fala que o mundo já está no maligno. Então, quer dizer, a gente tem que estar alicerçado, né? Por exemplo, lá em Provérbios 14,12, eu já falei que há caminhos que parecem perfeitos, né? Lá em Romanos 6,23, fala que o salário do pecado é a morte. Qual é esse caminho perfeito? É o caminho que nos leva para o pecado. Entendeu? A palavra que faz a gente não tropeçar e não cair no pecado. É a palavra que faz a gente não tropeçar nas coisas desse mundo. Porque se você for lá em Romanos 12,2, Paulo fala, não vos conformeis com esse mundo. Entendeu? Se a gente for lá em Tiago 4,4, o apóstolo Paulo fala para Tiago, né, que a amizade do mundo é amizade para com Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa. A primeira coisa que a palavra ela pode trazer para a gente é alegria. Como alegria? Vamos supor. Vamos lá, anota aí. Salmo 16, 11. O que aqui está escrito? Salmo 16, 11. Na presença de Deus, a fartura de alegria. Se a palavra é o próprio Deus, quando você está lendo a palavra, você está na presença de Deus. Então a palavra ela te alegra. Entendeu? Lá tanto que no Salmo 30, primeiro, fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tudo é a palavra. Tudo é a palavra que transforma. Entendeu? Lá no Salmo 122, o que é que diz? Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. O que é que tu vai fazer na casa do Senhor? Ouvir a palavra. A palavra traz alegria. A palavra muda. A palavra nos edifica. A palavra nos santifica. Entendeu? Eu vou falar aqui sobre a origem da palavra. Em 2 Pedro 1,21. Nenhuma profecia, veja bem, 2 Pedro 1,21. Nenhuma profecia foi criada por homem algum. Nenhuma. Ah, mas tem o profeta. O profeta, ele profetiza, ele não cria. O profeta, ele recebe o recado e produz. Mas o profeta, ele não está criando nada, porque se ele criar é dele. Tipo assim, tem profeta que profetiza da carne, ele cria. Ele fala, olha, Deus mandou dizer e Deus não está mandando dizer nada. Cuidado com esses profetas. A palavra fala lá em 2 Timóteo, né, parece que é 5,20, fala, não desprezeis os meus profetas, mas retei o que é bom. Amém? A gente tem que guardar a palavra no nosso coração. O que é que a palavra pode fazer também? Nos tirar do pecado. Salmo 119, 11. Voltando para o Salmo 119. No 11, fala, escondi a palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. A palavra, ela vai me tirar do pecado. Se eu estiver cheio da palavra, eu resisto. Lá em Tiago 4,7, anote aí, Tiago 4,7. Fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se eu estiver cheio da palavra, que ela é lâmpada para os meus pés e ela é luz para os meus caminhos, eu vou resistir ao diabo. Agora, se eu não estiver cheio da palavra, eu vou ser um alvo fácil. Eu digo tipo assim, eu costumo dizer que a prática da palavra é um banho espiritual. A gente trabalha, a gente vem sujo da rua, tu chega na nossa casa, tu quer o quê? Tomar um banho para se lavar, para tirar as impurezas, né? Para tirar a sujeira da rua, né? A mesma coisa. Se eu leio a palavra, eu vou me santificar, né? Tanto que lá, em 1 Pedro
1,15, ou não sei se é 15 primeiro, fala: sede santo em toda a sua maneira de viver. Como é que eu vou conseguir ser santo em toda a minha maneira de viver? Através da palavra. A palavra me santifica. A palavra traz a santificação. O escritor dos Hebreus, anote aí, lá em Hebreus 12:14, fala: sem santificação ninguém verá Deus. Então, sem palavra ninguém verá Deus. Tanto que se a palavra nos santifica, e está dizendo que sem santificação ninguém verá Deus, então sem palavra eu não vou ver a Deus. Sou um alvo fácil para o inimigo, porque eu não estou me alimentando na palavra. Eu vou falar aqui da prática da palavra. Falando da prática da palavra, tem uma coisa, anote aí no Salmo 1, verso 2. Tenho que ter prazer na palavra, dela meditar de dia e de noite. Meditar de dia e de noite. Amém? Bora para outro versículo aí. Anote aí. Oséias 6:3. O que é que fala isso? Conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra. Então, a gente tem que ler, e ler, e ler, e ler, e todo dia ler, e todo dia buscar. Entendeu? O profeta está falando sobre essa busca, sobre a gente fazer menção da palavra. E não adianta só buscar, a gente tem que colocar em prática também essa busca. Veja bem, o Salmo 125 fala o quê? Como o monte de Sião, né? Que não se abalam e permanecem para sempre. Os que têm fé são como o monte de Sião. Palavra nos traz fé. Entendeu? Exemplo. Anote aí. Salmo, capítulo 20, versículo 7. Fala o quê? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. E o salmista fala o quê? Mas eu confio no Senhor. Ele confia na palavra do Senhor, porque ele tem fé. Lá em Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a palavra nos traz fé, a palavra nos edifica, a palavra nos alimenta. O que é que está escrito aqui em 2 Samuel 22, 29? Veja bem, 2 Samuel 22, 29. Está escrito: o Senhor é a lâmpada. Então, quer dizer, eu estou dando todas as provas aqui que o Senhor é a própria palavra. Que onde está escrito lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra, o Senhor é a própria palavra. Samuel, 2 Samuel, né? Está escrito isso, 2 Samuel 22, 29, fala: o Senhor é a lâmpada. Então, quer dizer, está tudo interligado aí. Está tudo interligado. Deixa eu falar que a palavra nos conduz à salvação. Eu falei no Salmo 125:1, né? Falei agora, Apocalipse 2:10, se eu for fiel até a morte, eu receberei a coroa da vida. Ou seja, se eu for fiel, se eu for alicerçado na palavra, né? Eu vou poder falar uma coisa que o apóstolo Paulo falou para o aluno dele, né? Paulo falou para Timóteo. Isso está lá em 2 Timóteo. É importante aí. Anote aí esse versículo. Em 2 Timóteo 4:7, Paulo falou: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ou seja, Paulo, ele era cheio da palavra. Tanto que Paulo escreveu a maioria dos livros, escreveu as cartas também. A maioria do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Por quê? Porque ele estava cheio da palavra. Ele estava cheio da palavra, ele estava cheio do Espírito Santo. Detalhe, a palavra é Deus, é Jesus e é o Espírito Santo. A palavra é a Trindade. Que nós podemos colocar em prática esse estudo sobre a palavra. Entendeu? Se eu tivesse mais tempo, eu falaria muito mais, mas isso daí é o suficiente para a gente saber que a palavra nos alimenta. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade. Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, meu Senhor da glória,
Aleluia. Nós estamos aqui, meu Pai, para ouvir a Tua palavra. Nós já, meu Pai, nos alimentamos com a Tua palavra, com o Teu ensinamento. E é escrito que a Tua palavra não volta vazia. Então, a Tua resposta vem da palavra, nos dá resposta, nos guarda, nos edifica, nos santifica, meu Pai. Porque sem santificação ninguém poderá ter um encontro contigo. Que nós venhamos ser o sal da terra e a luz do mundo, que nós venhamos a ser diferentes, nos guarda, nos protege. O que eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.